é que Deus fale ao seu coração. Porque nessa noite eu quero falar sobre a supremacia do Rei Jesus, o nosso Senhor como Rei, porque é disso que esse salmo trata, desse assunto. Então abra lá, por favor, Salmo de número 2, aí das Escrituras, mantenha aberta a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. E nesse momento, eu quero convidar você a centralizar toda a sua atenção na palavra de Deus. Esqueça os problemas que ficaram lá em casa, procura centralizar o teu coração nas Escrituras, na palavra de Deus. Salmo de número 2. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beije o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai querido, dependemos do Teu Espírito, Pai. Senhor, ministra cada coração nessa noite, dos meus amados que estão aqui congregados, daqueles que estão assistindo. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações, através das Escrituras Sagradas, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel à Tua palavra, e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para entender a Tua palavra, Senhor. E abençoa, Pai, o Teu povo, que de bom grado veio ouvir a Tua palavra nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o Salmo 2, nós estamos aqui meditando no Antigo Testamento e selecionamos esse livro tão amado, tão apreciado do povo de Deus. O Salmo teve vários autores, você sabe que são 150 salmos, é o maior texto, o maior livro das Escrituras Sagradas, e os salmos foram escritos por Moisés, Davi, a maioria foi da sua autoria, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã, o Ezraíta, e vários autores desconhecidos. Então é uma coletânea de vários textos de diferentes escritores. E foi escrito do ano 1440 até o ano 400 antes de Cristo. Então foi uma composição, foram compilados esses salmos num intervalo de 1000 anos. De 1000 anos. O salmo mais antigo, que é o Salmo 90, escrito por Moisés, e depois tem um salmo, acho que é o 126, que foi escrito depois do cativeiro pós-exílico. Então é um texto precioso. Qual é o propósito? Por que os salmos foram escritos? Foi escrito para prover para Israel uma coletânea de cânticos para a adoração adequada para diversas situações. Então, gente, os salmos, ele era o saltério, ele era o cantor, o inário do povo de Israel. Quando você lê os salmos, você encontra algumas verdades que são latentes nesse livro. Por exemplo,
os Salmos advoga que Deus merece todo louvor. Os Salmos nos impulsionam, gente, a prestar um culto teocêntrico, em que Deus está no centro, e não um culto antropocêntrico para poder satisfazer a necessidade dos homens, mas coloca Deus na equação e no foco. Esse livro ensina que Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. É tão interessante que quando nós lemos os Salmos, nós nos identificamos com as angústias que os salmistas tiveram e com as alegrias que eles sentiram. Esse livro ensina também que Deus irá abençoar o obediente e irá julgar o desobediente. Os Salmos deixa bem claro isso, que os obedientes serão abençoados, mas os desobedientes serão julgados. Esse livro nos diz também que a revelação de Deus deveria ser o fundamento da adoração. Exatamente. De tal maneira que algumas igrejas, e principalmente os puritanos na Inglaterra, eles usavam os salmos na igreja para cantar, para louvar a Deus. Esse livro nos diz também que a verdadeira adoração implica numa vasta gama de emoções que é fruto das experiências da vida. Então, por exemplo, tem muitos salmos em que o salmista escreveu em momentos de angústia, momentos de ansiedade, momentos de insegurança, momentos de alegria, e nós nos identificamos muito quando nós lemos esse salmo. O título salmo, o título no original hebraico significa livro de louvores. Livro de louvores. As expressões salmos e saltérios que provém da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a primeira e mais notável tradução grega do Antigo Testamento, elaborada por um grupo de eruditos de Alexandria por volta do ano 285 a.C. Então esse é o nome que ela recebeu. Os títulos hebraicos originais, que chama Terrilim, que é louvores, ou Terrilod, orações, deram origem ao termo a esse livro. Então esse livro, gente, é uma coletânea de louvores, é uma coletânea de orações que os heróis da fé fizeram. Eu falei também sobre o gênero literário, eu não vou me aprofundar nisso. Quando nós lemos salmos, há vários gêneros literários, como hinos de louvor, salmos de lamentação, salmos de ação de graças, salmos de peregrinação, salmos imprecatórios, né? O salmista pedindo para que Deus pesasse a mão sobre os inimigos, salmos messiânicos falando de Jesus e salmos de coroação. E também fala do estilo literário, por exemplo, gente, Salmos é um livro poético, ela está dentro da poesia, da estrutura da poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela usa muito paralelismo. O que é paralelismo? São duas verdades que andam juntas. Então tem muitos salmos que falam sobre uma verdade positiva ou negativa, e depois vem uma verdade negativa. São duas verdades que andam juntas. E também os salmos, ele é estruturado com acróstico. Por exemplo, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, ele foi escrito segundo as letras do alfabeto hebraico. Então, gente, é um livro fenomenal, é uma literatura muito rica para quem pesquisa, e ela foi escrita dentro da estrutura da poesia hebraica. Martinho Lutero chamou o livro de Salmos de uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Agora, o que é fenomenal, diante de toda a literatura que nos é apresentada em Salmos, o livro de Salmos, ela disseca e ela exibe todas as partes da alma humana. Ela revela o céu e ela revela os problemas mais terríveis dos nossos sentimentos e emoções, ajudando-nos a nos conhecer melhor de dentro e para fora. Os Salmos também oferecem, gente, parâmetros para a espiritualidade do povo de Deus, apresentando uma liturgia certa, hinos, músicas de louvor, orações, poesias musicais, tratamentos pastorais, o livro de Salmos fala da teologia das emoções. Até que ponto nossas emoções são válidas para Deus e não são válidas. Mas, acima de tudo, ela é a palavra de Deus. Certa vez, um comentarista ele disse o seguinte: os salmos são úteis, pois eles formam uma literatura genuinamente dialógica, que expressa os dois lados da conversa da fé, o lado de Deus
e o lado do homem na comunhão com Deus. Então é interessante que os salmos, muitas vezes é Deus falando e o homem falando, expondo as suas angústias diante de Deus. Precisamos dos salmos para nos conhecer melhor. Aqui que está interessante, o salmo, gente. Ler os salmos é uma terapia da alma. É se conhecer mais e mais. Quanto mais conhecemos os salmos, mais o estado das nossas almas são reveladas e são expostas. Eu já falei que o Salmo 1, o Salmo 2, é a introdução de todo o saltério, tá? De todo esse saltério. E é interessante que o Salmo 1, ele destaca a primazia da palavra de Deus na vida do justo. E o Salmo 2, ele descreve a supremacia de Cristo na história. Na história. Aprendemos com esses salmos que a vida deve ter como fonte a palavra de Deus, ou que como foco o Cristo de Deus. Agora é inusitado, gente, que o Salmo 2 ele não revela o nome do autor. Ela não revela. Mas a tradição da igreja primitiva atribuiu a sua autoria a Davi. Está lá, o doutor Lucas escreveu em Atos, capítulo 4, verso 25, se referindo à autoria a Davi. E reconheceu como sendo o Salmo 2. A reverência que se tinha a ele pode ser verificada pelo fato do Salmo 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento. O Salmo 2 ele foi citado 18 vezes no Novo Testamento. Então, gente, a gente está diante de um salmo precioso, que é o Salmo 2. Agora, sabe o que é interessante? O gênero literário desse salmo é um salmo de coroação. É um salmo que foi escrito quando o rei Davi recebeu a coroa. E também esse salmo é um salmo messiânico, é um salmo profético falando de Jesus. Por exemplo, o comentarista Arthur Weiser, ele falando da historicidade desse salmo, ele escreveu assim: quando nos impérios do Antigo Oriente morria o soberano, a agitação tomava conta de toda a região. Entre os povos subjugados, reacendia-se o ímpeto da libertação, pois a mudança de soberano parecia aos vassalos a ocasião de romper os grilhões da servidão. Por isso, muitas vezes, a primeira e mais urgente tarefa do novo soberano, após sua ascensão no trono, era sufocar a rebelião de príncipes e povos submetidos, para consolidar o poder do império. Então, diante desse pano de fundo, muitos consideram que o Salmo 2 foi escrito por Davi quando ele foi coroado, quando ele recebeu a coroa real. Mas olha só, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto, porque o Salmo 2, progressivamente, dirige o seu foco poético sobre 4 cenas vividas relacionadas ao motim da humanidade contra Deus. Então eu quero chamar a sua atenção e já vou apresentar para vocês os pontos do texto sagrado, porque esse texto, ele fala da rebelião do ser humano contra Deus. E fala da reação de Deus contra essa rebelião. Por exemplo, são 4 cenas que o salmista aponta aqui. A primeira cena, a rebelião humana, versos de 1 a 3. A segunda cena, a reação divina, versos de 4 a 6. A terceira cena, o governo divino, versos de 7 a 9. E a quarta cena, as ordens de Deus, versos de 10 a 12. Então o texto, ele é estruturado com esses pontos. Então eu quero chamar sua atenção para a primeira cena, a rebelião humana. Olha só a situação da raça humana quando se refere a buscar a Deus. Agora, olha na sua Bíblia, verso de 1 a 3, que o salmista escreveu assim: por que se enfurecem as nações? Uma tradução mais antiga está assim: por que se amotinam os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Sabe que o salmista está mostrando aqui, em primeiro lugar, a fúria dos povos. Por isso que no verso 2 ele diz assim: por que se enfurecem as nações?
Por que as nações estão se amotinando contra Deus? Por que existe tanta fúria quando se fala em Deus? Por que existe tanta oposição quando se fala no nome sagrado de Deus? Por que existe tanta rejeição, tanta hostilidade para com aqueles que acreditam em Deus, e alguns têm uma hostilidade com o próprio Deus, rangindo os dentes, fechando os punhos, falando palavras frívolas contra Deus? Por quê? Aqui o salmista está revelando a rebelião humana. A rebelião humana. E ele mostra que o ser humano, separado de Deus por causa do pecado, muitas vezes se enfurece contra Deus. Tem uma fúria contra Deus. Tem raiva de Deus. Ou tem raiva da possibilidade da existência de Deus. Coisas vãs. Essa é a ironia da depravação humana. Imaginar, conspirar, planejar o vazio. E a fúria de alguns, gente, é tanto que eles começam a conspirar contra os absolutos de Deus. Querem ridicularizar os absolutos de Deus. Querem tirar da equação a existência de Deus. Tudo isso por causa de fúria, por causa de raiva, por causa de ódio para com Deus e para com aqueles que acreditam em Deus. Mas aí, no verso 1, a gente vê a cogitação dos povos. O salmista diz assim: por que os povos imaginam coisas vãs? Por que os povos ficam elaborando nas suas cabeças, nas suas mentes, coisas que não tem nada a ver e que não vai atingir a Deus? E que não vai romper o trono de Deus? E é interessante que no verso 2 diz que reis, autoridades, príncipes conspiram contra Deus. Aqui o salmista está falando que há pessoas que têm autoridades, que trabalham contra Deus, que trabalham para de alguma maneira atingir a Deus e o povo de Deus, e ficam com as suas imaginações inúteis, as suas imaginações vãs. É tão interessante, gente, que muitas filosofias e ideologias foram levantadas como imaginações vãs, para tentar tirar toda a credibilidade de Deus. Por exemplo, na história da humanidade, se levantou o racionalismo. O racionalismo que advoga que o homem é o supremo tribunal da verdade. O homem está no centro de tudo. Tiraram Deus do centro e colocaram o homem, e o homem é o tribunal da verdade. Então, o que a razão não entende, tudo tem que ser rejeitado. Então, se a minha razão não consegue explicar, tudo tem que ser rejeitado. Então começaram a rejeitar os milagres da Bíblia, começaram a rejeitar a Bíblia como a revelação absoluta de Deus. Se a minha cabeça não consegue entender, se a minha razão não consegue explicar, tudo aquilo tem que ser rejeitado. Isso é, Deus tem que ser colocado para escanteio. E o salmista está dizendo, por que os povos imaginam coisas vãs? Aí depois veio o iluminismo, que entronizou a Deus a razão e não teve mais espaço para Deus. Isso é, a razão consegue explicar tudo, a razão consegue calcular tudo, então não tem mais espaço na esfera social, na esfera pública, não tem mais espaço para Deus. Aí depois vem o materialismo, que advoga que Deus não existe, que Deus é um espectro humano criado para ser uma muleta para aqueles que não têm massa cinzenta na cabeça. Deus não existe. E o salmista está dizendo, por que os povos imaginam coisas vãs? Depois vem o naturalismo, que tenta explicar a origem do universo sem Deus. Depois veio o freudianismo, que tenta explicar a psique humana ou a alma humana sem Deus. Depois veio o evolucionismo, que tenta explicar a origem da vida sem Deus. Então o ser humano vai criando as suas ideologias e o salmista declara, por que todos esses povos imaginam coisas vãs? Sabe por quê? Porque não amam a Deus. Não acreditam em Deus, não tem espaço para Deus na vida dessas pessoas. E gente, sendo sincero, não dá nem para ser cristão acreditando nessas coisas. Não tem como conjugar evolucionismo, iluminismo, freudianismo com cristianismo, não dá.
Não dá, é Deus que está no foco. É Deus que está no foco. Então, gente, aqui o salmista ele está mostrando a rebelião humana. O ser humano não quer saber de Deus. E quando quer saber de Deus é só para receber o quê? Benefício. Só querem saber dos benefícios de Deus, da provisão de Deus, mas não querem conhecer o provedor, não querem conhecer o Deus da bênção, não querem se submeter ao Deus da bênção. Mas daí, o salmista ele mostra o porquê. Por que existe tanta rebelião? Por que existe tantas imaginações, tantas filosofias vãs? Olha o verso aí, 3. Diz assim: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. O ser humano não quer ter laço com Deus. O ser humano não quer ter comprometimento com Deus. O ser humano não quer relacionamento com Deus. A humanidade amotinada, em vez de compreender que esses laços do amor de Deus, em vez de compreender esse amor de Deus, interpretou como jugo. Como jugo. De tal maneira, gente, que para muitas pessoas, seguir a Jesus, acreditar em Deus, é um jugo pesado. É uma coisa terrível. Assim eles pensam. Um jugo muito pesado. Eles não entenderam aquilo que Jesus falou em Mateus 11, 28, quando Jesus falou assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. 1 João 5,3, o apóstolo escreveu assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. E aí, quando o homem se rebela contra Deus, quando as nações se rebelam contra Deus, qual é o argumento? Não, está pesado demais. Crer em Deus é a mesma coisa que ficar algemado, ficar preso a um ser sagrado. Afinal de contas, eu quero satisfazer a minha vida, eu quero satisfazer o meu coração. E se eu ficar na minha cabeça crendo na possibilidade de um Deus, eu não vou me sentir bem. Acreditar em Deus é a mesma coisa que viver escravizado, algemado. Assim pensam eles. Mas na verdade, segundo a opinião de Jesus, eles que são escravos do próprio pecado. Então, gente, esse aqui é um raio-x da raça humana. A raça humana, por causa do pecado que entrou no mundo, está constantemente em rebelião contra Deus. E quando busca Deus, é por interesses mesquinhos, por interesses financeiros, por interesses materialistas, e não por uma questão de amor, em querer conhecê-lo mais e mais. Mas o ser humano, ele está em rebelião contra Deus, e como estão em rebelião contra Deus, os reis, os príncipes, as autoridades estão conspirando contra Deus, e muitos outros estão inventando as suas teorias para tentar tirar a importância de Deus. Esse é o problema da raça humana. E aí, na história da humanidade, algumas organizações foram levantadas com fúria contra o cristianismo. Por exemplo, o comunismo, que já matou 100 milhões de pessoas, cuja maioria eram cristãos. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história. Por exemplo, olha a fé cristã, já foi perseguido pelos judaizantes, pelos romanos, pela Inquisição, pelos governos totalitários, pelo nazismo, pelo comunismo, pelo islamismo radical, as religiões extremistas. No século XX tivemos o maior número de mártires da história. No século XX morreu muito mais cristãos do que no século I, quando o Império Romano dominava o mundo. Então, gente, foi instalado e está sendo instalado uma cristofobia. Essa cristofobia está sendo instalada através do cinema, da televisão. Por exemplo, hoje seriados de humor são feitos para blasfemar o nome de Jesus. Literatura, vários livros são escritos
com essas imaginações vãs para tentar tirar o crédito de Deus. As músicas, letras de músicas, afrontando e ofendendo a santidade de Deus. Escolas de samba. Todo ano no Rio de Janeiro tem uma escola de samba blasfemando contra Jesus, mostrando um Jesus afeminado, um Jesus fraco, um Jesus que chega ao ponto a se submeter a Satanás. As passeatas, gente, as passeatas ideológicas. Em São Paulo, um tempo atrás, uma passeata feminista, as feministas pegaram imagens da Igreja Católica e introduziram na genitália. Olha a falta de respeito. Parlamentos, leis que estão sendo elaboradas contra a fé cristã. Hoje não se pode, em algumas universidades, não se pode mais falar de Deus, não pode pregar o Evangelho de maneira mais livre, porque é uma afronta. As cortes judiciárias aprovando ou legislando contra a fé cristã. Gente, tudo isso é a rebelião humana. Por que se enfurecem? Por que se enfurecem as nações? Por que existe tanta imaginação vã contra Deus? Por que existe tanto ódio contra Deus? E principalmente contra aqueles que acreditam em Deus. O objetivo é destruir o conceito judaico-cristão. Gente, o conceito judaico-cristão formou o Ocidente, formou a mentalidade do mundo ocidental. Agora está sendo substituído pelo conceito humanista ateísta. Tudo é relativo. Entretanto, não existe mais famílias como Deus as ensinou. Não existe mais casamento como Deus as ensinou. Não existe mais educação de filhos como Deus as ensinou. Agora tudo é relativo. Tudo é relativo. Sabe por quê? São as imaginações vãs de autoridades sendo impregnadas nesse mundo, baseado numa fúria, para tentar tirar todo o crédito que pertence a Deus, ou para tentar substituir o plano de Deus pelos planos humanos e alguns até satânicos. Essa rebelião, gente, o salmista aqui está revelando uma rebelião humana. E desde a época de Davi, ele já sentia essa oposição. Ele, como era o rei escolhido de Deus, ele já sentia essa oposição, essa oposição do mundo filisteu, de outras nações. E esse salmo, como é messiânico, ele está mostrando o seguinte: olha, o mundo vai fechar o cerco contra aqueles que acreditam em Deus. Por causa de quê? Fúria, ódio. É por isso que, gente, em João capítulo 15, Jesus falou assim: vocês serão odiados por minha causa. Vocês serão perseguidos por minha causa. Jesus deixou bem claro que nós seríamos perseguidos, odiados, hostilizados, principalmente quando passássemos a viver como verdadeiros cristãos. Essa é a rebelião humana que o salmista está aqui mostrando. Cena número 2, a reação divina, verso de 4 a 6. Olha só, olha a reação de Deus. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei, e sobre o meu santo monte, Sião. Sabe que a questão, gente, você acha que com a rebelião humana, isso afeta a Deus? Você acha que isso vai fragilizar a Deus? Você acha que isso vai incomodar a Deus? O salmista diz aqui que lá dos céus ele dá risada. Deus reage com humor e desdém. Ele dá risada. Porque o ser humano não tem capacidade nenhuma de atingir a Deus. Por isso que dos céus ele dá risada, o Senhor zomba deles. Tá? É interessante essa linguagem que Davi ele emprega, né? Mostrando a reação de Deus. Deus, ele não se sente ameaçado. Ele está nas rédeas da história. Ele está dando risada de toda a rebelião humana e principalmente das imaginações que são publicadas, que são popularizadas, que são compartilhadas. Ele está dando risada. Porque tudo isso é fruto da mentalidade longe de Deus.
Mas daí, no verso 5 diz assim, na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Deus não é passivo à rebelião humana. Olha só, sabe o que é interessante? Diz assim o texto, na sua ira, a seu tempo. Interessante que Deus, ele não vai agir no ato do pecado, no ato da blasfêmia. Deus, ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Deus, ele poderia, a qualquer rebelião e blasfêmia, agir na hora. Mas ele diz aqui, o salmista, a seu tempo. A seu tempo vai ter a prestação de conta. A seu tempo, Deus vai agir de maneira drástica e de maneira poderosa. Deus, ele vai agir. É por isso, gente, que no livro do Apocalipse, que fala do fim da história da humanidade, no capítulo 6, no verso 12 em diante, olha só o que o apóstolo João escreveu. Só presta atenção. Ele escreveu assim: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco feito de grina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então aqui, Jesus mostrou para João que vai acontecer no futuro. No futuro, quem viveu em rebelião contra Deus vai experimentar a ira do Cordeiro. Talvez você não está familiarizado com esse assunto, porque talvez você passou na sua vida só ouvindo sobre o amor de Deus. O amor de Deus, misericórdia de Deus, bondade de Deus, mas tem uma doutrina da Bíblia que chama-se a ira de Deus. Que Deus vai derramar a sua ira sobre a sociedade que se afastou dele. Por exemplo, o Dr. Wayne Grudem, escrevendo sobre a ira de Deus, ele diz que o seguinte: a ira de Deus pode ser definida assim: dizer que a ira é atributo de Deus é dizer que ele odeia intensamente o pecado. Ele odeia intensamente todo o pecado. Então, gente, na sua ira, a seu tempo, será derramado, e muitos ficarão apavorados. É uma questão de tempo, gente. Essa vai ser a reação divina. No momento, Deus está dando risada. Ele está zombando. Mas vai chegar um momento, e esse momento vai chegar, gente, que no último capítulo da história da humanidade, quando Jesus voltar, muitos vão enfrentar a ira de Deus. Todos aqueles que não quiseram experimentar o amor de Deus agora, aqui, um dia vão experimentar a ira de Deus no juízo final. E vão dizer assim: como a gente vai escapar disso? Vão desejar a própria morte, vão desejar o próprio suicídio, vão dizer assim: olha, que as montanhas caiam sobre nós, porque quem vai se livrar da grande ira do Cordeiro? É isso que a Bíblia ensina, gente. É isso que a Bíblia nos advoga. Mas olha só, o verso 6 diz assim: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui é um texto, é um versículo falando de Davi, quando ele foi coroado. Sião era uma colina ao norte de Jerusalém. O nome Sião é às vezes usado como sinônimo do nome da cidade de Jerusalém. Mas por mais que esteja falando de Davi, que foi coroado, é um salmo também correspondendo ao rei maior, que é Jesus, que é Jesus. E o salmista está dizendo o seguinte: olha, Deus já constituiu o seu rei virá, e ele vai reinar, Amados, a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 30 a 31, olha só, presta atenção nesse texto, diz assim:
Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E Gálatas 6,7 diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Em todas as pessoas que semearam rebelião, vai colher condenação. Isso é fato, gente. E coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo. De um Deus vivo. De um Deus que ama, mas que não apoia o pecado. Que um Deus que tem compaixão, mas que não se submete à rebelião humana. Então essa, gente, vai ser a reação divina. Terceira cena, o governo divino, o governo do Messias, versos de 7 a 9. No verso 7 diz assim: o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Aqui está falando de Jesus, está falando da filiação do Messias, no verso 7. Ele diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, o decreto de Deus. Deus, quando faz um decreto, ele não consulta a opinião humana para fazê-lo. Ele estabelece um decreto: o meu filho vai ser enviado. O meu filho, com F maiúsculo, estará no meio de vocês. Aí, esse salmo messiânico está apontando para Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, como diz Apocalipse 19, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí o salmista, ele está olhando para o futuro, dizendo assim: olha, Deus tem um decreto, ele vai enviar o seu filho, que foi gerado por ele. Quando fala, gente, que no verso aí, você é meu filho, hoje gerei você, está falando da divindade de Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus não foi criado, Jesus não é uma criatura como os anjos ou como nós. Como diz nas palavras do Concílio de Nicéia, ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. Ele é Deus da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele tem os mesmos atributos e realiza as mesmas obras de Deus. Como Deus, Jesus foi gerado pelo Pai. Como homem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo do ventre de Maria. Gente, essa doutrina aqui, ela é profunda. É até difícil de racionalizar para poder explicar. Mas aqui o salmista está dizendo: olha, Deus vai mandar o seu Filho divino e ele virá. Aí no verso 8 você vê um diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. E Deus falando assim: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Não é que Deus está falando que esse mundo, o cosmo, vai ser de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus criou esse mundo. Mas ele está falando das pessoas que serão convertidas. Por exemplo, em João capítulo 17, Jesus ele ora pelos apóstolos dele e pelos futuros discípulos que haveriam de crer nele. Então Deus está falando assim para Jesus: peça e eu te darei as nações. Eu vou te dar várias pessoas que vai reconhecer você. Eu vou te dar para você várias pessoas convertidas que vai te amar sobre todas as coisas. Então peça, meu filho, porque você vai reinar e eu vou te dar como possessão. Aí no verso 9 fala do governo dele. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso do oleiro. A vara, gente, interessante que ela vem de um contexto pastoril. Naquela época, os pastores de ovelha, eles usavam a vara quando eles entravam num pasto para poder separar as ovelhas que pertenciam a ele. As ovelhas eram todas misturadas. Ele começava a chamá-las pelo nome e a separar as ovelhas dele. Mas a vara também era usada para afugentar os lobos e os leões. E essa vara de ferro era um cetro que os reis usavam naquela época para poder elaborar um decreto. Aí o rei Davi, tendo a sua vara de ferro,
escrevendo isso, ele está dizendo, olha, o Messias, o Filho de Deus, ele vai ter a sua vara de ferro, e ele quebrará todo vaso de barro. Eu pergunto para você, qual é a possibilidade de um vaso resistir uma pancada de uma vara de ferro? Impossível. Assim é Jesus, ele vai quebrar toda a rebelião humana. Assim é Jesus, ele vai despedaçar qualquer hostilidade humana contra Deus. Mas a cena número 4, as ordens de Deus, versos de 10 a 12. Agora, gente, olha o tom desses versículos, que é surpreendente. Em vez do julgamento imediato, o Senhor e seu ungido, que é Jesus, oferece uma oportunidade de arrependimento. Interessante, né? Deus, ele ri, ele zomba, ele diz que a seu tempo ele vai derramar sua ira, mas aqui no final do Salmo, ele apresenta uma oferta de graça. E ele dá 5 ordens que colocam a responsabilidade sobre a humanidade. É Deus chamando para o arrependimento, é Deus dizendo o seguinte, olha, vocês são rebeldes, estou nem aí, estou dando risada. Mas saiba de uma coisa, um dia a minha ira vai ser derramada. Mas para que você não sofra a minha condenação, eu tenho uma oferta para você. Eu tenho um chamado para você se arrepender. Olha só o verso 10 que diz assim, agora pois, ó reis, sejam prudentes, deixe-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Olha a primeira ordem, sejam prudentes, ó reis, ó autoridades constituídas, sejam prudentes. É Deus dizendo assim, cuidado com as suas atitudes, as atitudes da sua vida. Vocês vão prestar conta a mim pela administração pública. Vocês um dia, vocês que têm o poder na mão, vocês que têm a caneta na mão, um dia vocês vão prestar conta a mim. Mas olha, para que vocês não sofram, sejam prudentes. Todos os reis, todos os príncipes, todos os governantes, todos os líderes mundiais, sejam prudentes. Cuidado com a atitude de vocês. Essa é a primeira ordem. E é uma ordem, gente, para promover arrependimento no coração das pessoas. Segunda ordem, deixe-se advertir, ó juízes da terra, deixe-se advertir. Sabe o que significa? É Deus falando, aceite a minha correção. Ó juízes da terra, vocês que têm a lei nas mãos, vocês que têm o decreto, a legislação nas mãos, recebam a minha correção. Lembre-se que eu existo e aceitem a minha correção na vida de vocês. É isso, gente, é Deus chamando para o arrependimento. Sabe qual é o nosso problema? Que muitas vezes a gente não quer ser corrigido por Deus. Muitas vezes a gente não quer ser corrigido por Deus, a gente só quer que Deus passe a mão na nossa cabeça e que sufoque os nossos pecados. E Deus falando assim, olha, deixe-se advertir, eu tenho uma advertência contra vocês, aceite a minha correção e arrependam-se, antes que seja tarde demais. Terceira ordem, olha o verso 11, sirvam o Senhor com temor. O que é isso? Dedique a sua vida para mim, dedique a sua vida a Ele com reverência, sirvam o Senhor com temor, sirvam, não sirvam o pecado, não sirva o inimigo das nossas almas, não sirva esse mundo que não quer saber de Deus, mas sirva a Deus, dedique o seu melhor, a sua experiência de vida, a sua formação, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, tudo que há em você, sirva a Deus e com temor, com reverência, diante de um Deus santo, que um dia vai condenar uma sociedade ateísta e anticristã. Sirva. O que falta para você servir a Deus? O que falta? Sirva ao Senhor com temor,
Quarta ordem, alegre-se nele com tremor. Isso é, façam dele a razão da sua alegria com respeito. Alegre-se nele. Alegre-se nele. O que adianta viver em rebelião contra Deus? O que adianta viver com medo de Deus? O que adianta ficar confrontando a Deus com seus pecados? Mas alegre-se nele, faça dele a sua alegria. É isso que Davi está dizendo aqui. E outra, alegre-se nele com tremor. É isso que a gente tem que ter, gente. Temor, reverência. Tremor, medo. Treme nas bases. Nós deveríamos tremer nas bases quando a gente não faz de Deus a nossa razão de alegria. Quando a nossa alegria está nas coisas desse mundo, quando a nossa alegria está nos prazeres desse mundo, quando a nossa alegria está nas ideologias que ofendem a Deus, as ideologias desse mundo. É por isso que à noite, gente, eu expus um texto para os jovens de 1 João capítulo 2, verso 15 em diante, que o apóstolo escreveu assim: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque as coisas que há no mundo, os desejos, o desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. Mas aquele que satisfaz os seus desejos não permanecerá para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não ame este mundo. O mundo aqui não é um mundo ecológico. O mundo aqui é o sistema de princípios e valores desse mundo caído que se afastou de Deus. Não ame, porque aqueles que amam o mundo, o salmista diz, está em estado de rebelião contra Deus. Não tem como. É por isso que Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago faz a seguinte pergunta: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Pois todo aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Gente, Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração dividido. Jesus falou isso em Mateus 6, 24. Não dá para servir a dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você se dedica a um e despreza o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon, as riquezas, ou os seus prazeres. Não dá. E isso é um estado de rebelião, de hostilidade contra Deus. E Deus está convidando os povos, está convidando as pessoas a se alegrar nele. Aí eu entendo o seguinte: tem muita gente que não se alegra em Deus, sabe por quê? Porque no fim das contas não o conhece. Não o conhece. Conhece a religião. Conhece de ouvir falar. Conhece por tradição familiar, conhece por influência dos outros, mas não conhece de maneira experimental. Eu conheço a Deus, por isso me alegro nele. E nenhuma alegria nesse mundo vai substituir a alegria que eu tenho em Deus. Assim deveria ser, gente. Se nós entendêssemos isso, nós abandonaríamos nossos pecados com muito mais força, dado pelo Espírito Santo. Por que não conseguimos? Porque muitas vezes Deus não é a nossa alegria. Não é a nossa alegria. Mas olha só, a quinta ordem, verso 12. Beijem o filho. Essa expressão, gente, que o rei Davi usa, no Oriente Médio, naquela época, era muito natural os homens se beijarem por consideração, né? Era tipo um ósculo santo, né? Quando um homem considerava muito o outro homem como amigo, como parceiro, existiam essas expressões de carinho. Aí Davi, ele está pegando essa afeição e transferindo para Jesus. Olha, beijo o filho significa um ato de submissão e fidelidade. Submeta-se a Jesus, seja fiel a Jesus, seja fiel, dedique a sua afeição a Jesus, como se estivesse beijando Ele. Dedique o seu carinho, o seu amor a Ele. A Jesus. Por quê? Ele explica aí no versículo. Beije o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho.
Perecer no caminho, gente, o salmista está falando de condenação. A mesma condenação no Salmo 1, quando diz que o ímpio é palha, que o vento dispersa. Quando diz que o ímpio, ele não vai prevalecer na congregação dos justos. E que ele vai perecer, vai ser condenado. É o mesmo texto do Salmo 1. E o salmista está dizendo, olha, creia em Jesus, ame a Jesus, senão você vai perecer, você vai ser condenado. Porque em breve, diz o texto, se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 2, ele termina da mesma maneira que o Salmo 1 começou. Por isso que é o prefácio de todo o livro. O Salmo 1 começa como? Bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. E o Salmo 2 termina, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurado, gente, significa muito mais que uma alegria, muito mais que um contentamento. Bem-aventurado, abençoado é você que se refugia em Jesus, que busca Jesus, que está junto com Jesus, que o ama de todo o coração. Amém, gente? Deu para entender o Salmo e as cenas que o rei Davi dramaticamente escreveu, nos levando a uma compreensão de Jesus? É isso. Nessa noite nós precisamos tomar uma decisão. Qual é a sua decisão? Rebelião? Gente, todos aqueles, a Bíblia diz que todos aqueles que não seguem a Jesus estão no estado de rebelião. Ah, meu pastor, eu nunca falei mal de Deus. Pastor, eu nunca falei mal de Jesus. Não, você não precisa falar. A sua vida já demonstra, pela falta de compromisso, já demonstra uma certa rebelião. O seu coração dividido já demonstra uma certa rebelião. Entretanto, eu termino essa mensagem com 3 perguntas. Você está em rebelião contra Deus? Você é uma dessas pessoas que imaginam coisas vãs? Prefere acreditar em fábulas, em mito, do que nos absolutos de Deus? Como está seu coração? Segunda pergunta, você reconhece o governo de Deus? Gente, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está separado da história da humanidade. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle da humanidade, no controle da igreja, no controle da nossa vida de maneira pessoal. Ele é soberano. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não sinta, mas Ele está. Ele está no seu trono sublime e controlando todas as coisas. Rindo dos rebeldes e acolhendo os corações arrependidos. Terceira pergunta, você conhece o Rei Jesus? Você já o conhece? Sinceramente, você que está aqui e quem está assistindo, você conhece Jesus? Você realmente conhece o Jesus das Escrituras, esse Rei poderoso que Davi falou aqui? Esse rei que veio governar, esse rei que um dia vai derramar sua ira, esse rei que um dia vai buscar o seu povo, esse rei que se submeteu à forma de homem e morrendo numa cruz para nos salvar. Hoje é dia de nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje é dia de abandono de pecados. Hoje é o dia de renúncia da nossa rebelião e aceitar a oferta da graça, quando Deus fala assim, alegre-se em mim, alegrem-se em mim, busque-me, e você será bem-aventurado. Você vai receber o perdão, a salvação da sua alma. Oh, gente, bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Amém? Pense nisso. Esse é o supremo, a supremacia do Rei Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Aplica, Pai, essas verdades na nossa alma, Pai.
Livra-nos, ó Deus, da rebelião humana. Livra-nos, ó Deus, das imaginações vãs. E, ó Deus, salva-nos, ó Pai. Perdoa-nos. E aceite-nos, ó Deus, como os teus filhos, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um que está aqui, que ouviu essa palavra, cada um que está assistindo, Pai. Fale, Senhor, poderosamente. Que a tua voz venha ecoar no coração de cada um, através da presença do Espírito Santo, reavivando a tua escritura em cada mente e coração, Pai. E obrigado a Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso Rei, Tu és aquele que nos governe, Pai, que a nossa alegria, que a nossa satisfação estejam centralizadas no Senhor, Pai. E livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados que nos impedem de enxergar dessa maneira. Nós oramos, ó Deus, e nos submetemos como os teus súditos, nós nos submetemos ao Rei Jesus. Nós oramos nesse nome sublime, no nome de Jesus. Amém